Olá, eu sou o Beto Oliveira e hoje eu voltei para fazer aqui alguns comentários e, enfim, tô devendo alguns vídeos aqui, então é importante aparecer aqui para conversar um pouquinho. Bom, gente, uma coisa que tem me inquietado bastante é o que está aí no título do vídeo, e para justificar um pouco dessa minha inquietação, eu tive uma trajetória até o momento que nem todo mundo tem a oportunidade de ter, e, e a ideia desse vídeo é ir contra mesmo esse discurso de que o discurso do mérito, o discurso do vencedor, o discurso até porque, enfim, eu continuo sendo pobre, sou pobre, e isso tecnicamente não vai mudar, né? E é importante eu dizer isso porque uma das questões que eu queria conversar era sobre isso. Mas enfim, por partes, né? Quando eu comecei esse canal, eu estava na graduação ainda, na época no Instituto Federal, quando eu entrei. Depois eu pedi transferência para a Unifesp, no mesmo curso de letras. No Instituto Federal eu fazia só língua portuguesa. E na Unifesp tinha a possibilidade de escolher uma língua estrangeira para estudar também, né? E escolhi a língua espanhola. Então eu tenho formação em português e espanhol, então eu posso dar aulas de português e espanhol. No estado, no governo do estado de São Paulo, nas escolas estaduais, eu não tenho possibilidade de dar aula de espanhol, porque não tem espanhol no estado. Então, por exemplo, poderia dar aula em escolas particulares. E essa é uma questão que eu acho que a gente deveria ter nas escolas estaduais, até porque os nossos vizinhos aqui todos falam espanhol. Enfim, mas essa não é a questão do vídeo e talvez eu comente mais pra frente sobre essas questões, escolha de currículo, de como funciona as escolas, enfim. Mais uma coisa que justifica esse vídeo hoje é uma coisa que eu percebo dentro da minha atuação como docente, identificar dentro dessa geração e, enfim, dentro do mundo que a gente vive hoje, essa desvalorização do conhecimento, né? Do ensino, da educação. E quando a gente fala que isso é um projeto, é porque é orquestrado, né? Um povo que pensa, um povo que tem pensamento crítico, senso crítico, não é um povo interessante pro, pro poder, né? Para as pessoas que já estão no poder, pessoas que têm cargo, né? Que são deputados, têm seus privilégios, deputados, enfim, presidentes, todo mundo que ocupa um cargo político. E, e isso entra em várias questões, né? Uma desvalorização do conhecimento, uma despolitização, né? O que é despolitização? É quando existe um projeto de governo, de ideologia, né? Para que essas pessoas desconheçam os próprios direitos, desconheçam o lugar que elas vivem, né? Desconheçam também das coisas, dos direitos, né? Daquilo que nos compete, do que a gente pode ter. Que a educação, por exemplo, é um direito. Educação não deveria ser vendida, saúde não deveria ser vendida, água não deveria ser vendida, né? É direito de vida, né? Para que a gente tenha uma vida digna. E com o passar dos anos tem se plantado esse discurso despolitizador, uma narrativa simples, essas narrativas coaches que vende que se você se dedicar e trabalhar, você pode virar milionário, você pode ser um bilionário. Essa narrativa não cola, né? Porque para que uma pessoa se torne milionária, não é só com trabalho. Bilionária, nem se fala. Se fosse assim, a pessoa que trabalha em chão de fábrica, ela seria milionária, porque ela trabalha pra caralho. Professor, tá aí outra profissão que a gente sabe dos, enfim, da carga que existe dentro desse, desse cargo, desse trabalho. Então, isso me preocupa um pouco, essa dificuldade das pessoas aceitarem
uma narrativa que não seja tão simples, né? E é cognitivamente muito natural que a gente acabe aceitando esse tipo de discurso porque é muito simples, né? A gente não precisa se esforçar para ir atrás dos motivos, de pesquisar, de estudar, né? Então, acho importante dizer que a gente precisa sim exercitar a nossa cognição, né? Criar nossas próprias ideias, ter nossas próprias convicções, estudar, ler, né? E não ficar acreditando em influencer, em youtuber. Eu acho importante da gente saber separar, né? E o perfil de aluno hoje, e quando eu digo aluno, digo aluno no geral, né? Seja dentro da faculdade, da escola, o perfil de estudante, de aluno que a gente está criando hoje, é um perfil que está acostumado com coisas prontas, né? Ah, tá aí o Google, tá aí a inteligência artificial. Para que eu vou me esforçar para fazer tal coisa, sendo que a inteligência pode fazer, né? Isso é um tanto preocupante porque tira a nossa autonomia, tira a nosso protagonismo intelectual da gente ter nossas próprias ideias, se formar, né? E, e não acreditar em tudo que é dado, né? Na mídia, na rede social. Então é importante que a gente quebre esse ciclo e valorize o conhecimento. Porque tudo aquilo que é fruto de conhecimento, de pesquisa, tem um trabalho ali também. Né? Pesquisa também é trabalho. Enfim, a questão política, a questão científica, por exemplo. Né? Só teve a polêmica, tem polêmica em cima, por exemplo, das vacinas e tudo mais. Tudo isso é a questão de pesquisa, de conhecimento. Né? Então, é muito mais fácil, cognitivamente falando, acreditar numa teoria de conspiração do que acreditar que a vacina é uma coisa eficiente. Porque se vende essa ideia desse medo. E o medo é muito uma narrativa usada para que a gente não saiba também dos nossos direitos. Ah, não, fulano aí tá defendendo o povo que não está na rua para invadir casa dos outros. Ah, não, pessoa que está em situação de rua, ela tá ali porque ela não quer trabalhar. Aí fica dependendo de movimento, de Bolsa Família, não sei o quê. A gente que cresce em periferia, a gente cresce com essa narrativa de que a situação de oprimida da professora, eu ia falar professora, o professor também é oprimido, da pessoa é culpa dela. Não é culpa dela. É culpa de um sistema, né, que privilegia poucos. Então, eu acho importante da gente. Isso aqui é um desabafo e também um alerta para que a gente volte a estudar, volte a se preocupar com os problemas, com nossos problemas reais, né? E para que a gente não seja manipulado. Hoje muita gente cai nesse discurso de coach, de Pablo Marçal da vida, de que se eu trabalhar, se eu investir em Bitcoin, sei lá que essas porcaria aí, a gente fica milionário. Ou que a esquerda tem um plano para acabar com a família, acabar com o país. Enfim, eu acho importante a gente criar essa autonomia intelectual e a gente ter o nosso protagonismo dentro da construção de quem a gente é e do nosso conhecimento. Então, gente, exercitem. Se uma narrativa for muito simples, se a pessoa usar muita generalização, não, fulano faz isso porque é isso. Ou todo mundo é assim porque... Não, 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 não. Esses são discursos falaciosos, são discursos que não são reais, né? Essa narrativa, por exemplo, de que trabalhe enquanto todos dormem, que você vai se tornar milionário, trabalhe muito, se dedique. Porque se fosse assim, várias profissões, todo mundo seria milionário, bilionário da vida. A pessoa para ser milionária e bilionária, ela tá além da questão do trabalho dela que ela tem, ela também tem outras questões ali. Tem a origem de vida dela, a família dela, a herança, essa herança cultural e de classe que ela tem.
Então, importante ter consciência de classe, né? Quando a gente fala de consciência de classe, é saber o lugar que a gente ocupa dentro dessa hierarquia econômica do nosso país, por exemplo. Que tipo de acesso eu tenho, né? Eu tenho acesso à cultura, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso à saúde, né? E, e muitos dos problemas que a gente encontra é porque, por exemplo, eu me coloco como pessoa de esquerda, né? A esquerda precisa aprender a dialogar com o povo, né? Porque existe ainda uma dificuldade da esquerda e das pessoas que se colocam de esquerda de simplificar o discurso, de conversar, de chamar para estar junto, porque a direita se aproveita muito disso, se aproveita da vulnerabilidade do povo, né? Faz o povo vender seu voto por uns trocados. E isso é preocupante porque a partir do momento que você vende seu voto porque fulano te deu uma cesta básica, te deu um dinheiro, você está se abdicando daquilo que você deveria pedir, né? Que são os seus direitos, né? Ninguém deveria abusar da sua vulnerabilidade para ser eleito. E é importante que a gente vote e escolha pessoas para estar nos representando por uma questão de representatividade, se sentir representado. Não porque fulano te pagou e você se sentir refém e votar nessa pessoa, né? Então é importante que a gente crie autonomia, protagonismo intelectual, que a gente estude, né? E busque sempre, sempre continuar inquieto, continuar pesquisando, continuar indo atrás e sempre desconfiando, né? Mesmo do que eu tô falando aqui, também desconfie, vai atrás, leia, né? Enfim, eu como professor poderia sugerir algumas coisas de leituras para vocês fazerem. Acho importante trazer essas questões porque ultimamente eu tenho visto muita besteira no Instagram mesmo, de coach, de epidemia, até de coach criança. A criança deveria estar vivendo a infância dela, não fazendo vídeo no TikTok, no Instagram, falando que as pessoas não são ricas porque elas não prosperam, porque elas não trabalham. É complicado, né? Então, gente, vamos sair enfim, dessa prisão que a gente vive, da acomodação, da falta de, de inquietação. A gente precisa ter essa inquietação, certo? Enfim, são umas reflexões que eu queria trazer e espero que tenham gostado. Se vocês curtiram e quiserem que eu volte para falar de alguns assuntos assim, mais livres e tal, eu nem fiz edição. Aí vocês opinam aí. Ainda quero aparecer aqui para falar de questões de mestrado, de pesquisa, do que eu tenho feito na universidade, de como está a minha atuação na escola, se vocês quiserem ouvir também. Enfim, é isso. Se cuidem, fiquemos bem, até mais.